Você já se perguntou por que Deus, em toda sua majestade e soberania, ainda não destruiu Satanás e os anjos caídos? Se ele é todo-poderoso, por que não os elimina de uma vez por todas? Essas perguntas têm inquietado os corações dos cristãos há séculos, mas a resposta, meu amigo, é mais profunda do que você imagina. No vídeo de hoje, vamos desvendar a verdade por trás do papel de Satanás no plano divino e entender por que ele ainda não foi destruído, mesmo sabendo do mal que ele espalha no mundo. Será que Satanás ainda tem alguma chance? O que ele representa no plano eterno de Deus? Eu te convido a ficar conosco até o final e descobrir como até mesmo a presença do inimigo pode servir a um propósito maior no plano de salvação de Deus para a humanidade. E antes de continuarmos, me diz uma coisa nos comentários. Você já parou para pensar no que impede Deus de simplesmente acabar com Satanás agora? Compartilhe suas reflexões, e se você ainda não é inscrito, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador como este. Desde os primórdios da criação, Deus estabeleceu um princípio fundamental para todos os seres racionais: o livre-arbítrio. Satanás, antes de sua queda, era conhecido como Lúcifer, anjo do luz, criado em perfeição e esplendor. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus não forma seres programados para obedecer mecanicamente, mas criaturas dotadas de escolha, pois o verdadeiro amor e a verdadeira obediência só podem existir onde há liberdade. Assim, Lúcifer não era uma falha da criação, mas sim um ser com plenas capacidades de discernimento, capaz de escolher entre o bem e o mal. Isso nos ensina que até mesmo os seres mais elevados no reino espiritual precisam decidir diariamente se permanecerão na vontade divina ou se afastarão dela. A história de Lúcifer nos lembra que a proximidade com Deus não é garantia de fidelidade. Ele estava entre os anjos mais exaltados, tinha acesso à glória celestial e conhecia os mistérios divinos de uma forma que nenhum ser humano jamais experimentou. E, mesmo assim, escolheu rebelar-se. Essa realidade serve como um alerta poderoso para nós. Não basta conhecer a palavra de Deus, estudar as Escrituras e frequentar os cultos. É preciso cultivar um coração humilde e submisso à vontade divina. A Bíblia nos mostra vários exemplos de personagens bíblicos que, apesar de estarem diante de Deus, caíram por não vigiar suas escolhas. O livre-arbítrio é um dom maravilhoso, mas também uma grande responsabilidade. Quando olhamos para a história de Satanás, percebemos que nossas decisões têm consequências eternas. Diferente do que muitos pensam, Deus não obriga ninguém a segui-lo, mas também não impede que a pessoa sofra as consequências de suas escolhas. Isso é algo que também se aplica às nossas vidas. Quantas vezes não nos deparamos com decisões difíceis e, ao escolher o caminho errado, enfrentamos dores e desafios que poderiam ter sido evitados? O próprio Jesus advertiu sobre a necessidade de escolher sabiamente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Muitas vezes, nos perguntamos, se Deus sabia que Lúcifer se voltaria contra ele, por que o criou? Essa é uma dúvida legítima, mas a resposta está na natureza do amor de Deus. O Senhor não cria robôs, mas seres capazes de amar e se relacionar com Ele por escolha própria. A mesma liberdade que permitiu a rebelião de Lúcifer é a liberdade que permite que cada um de nós aceite a redenção através de Jesus Cristo. Essa é a beleza do plano divino. Ele não nos força a servi-lo, mas nos convida a fazê-lo por amor. O destino de Lúcifer foi selado pelo próprio caminho que ele escolheu trilhar. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias decisões. Estamos escolhendo a obediência ou estamos permitindo que o orgulho e a rebeldia nos afastem da presença de Deus? Assim como Lúcifer teve sua escolha e seu destino determinado, cada um de nós também tem diante de si um caminho a seguir. A diferença é que, enquanto os anjos caídos não têm redenção, Deus nos oferece a oportunidade de arrependimento e transformação. Mas para entendermos melhor a profundidade dessa queda, precisamos olhar para quem Lúcifer era antes de sua rebelião. Antes de sua queda, Lúcifer não era apenas mais um anjo entre as hostes celestiais. A Bíblia Sagrada nos revela que ele possuía um dos mais altos status na criação divina. Em Ezequiel 28,
12-14, encontramos uma descrição impressionante de sua glória. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim do Déas, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim, da guarda ungido tei, estebelete. Isso nos mostra que Lúcifer foi criado com um esplendor incomparável, revestido de beleza e sabedoria, possuindo um papel especial no reino celestial. Ele não era qualquer ser angelical, mas um querubim ungido, uma posição altíssima na hierarquia espiritual. Se trouxermos isso para o nosso contexto, podemos refletir sobre como as bênçãos e posições elevadas nem sempre garantem um coração íntegro. Quantas pessoas, ao alcançarem poder, influência ou reconhecimento, acabam se perdendo pelo orgulho e pela soberba. Vemos isso na história da Bíblia e na vida cotidiana. Homens que começaram bem, com corações sinceros diante de Deus, mas que com o tempo se deixaram corromper. O rei Saul, por exemplo, foi escolhido por Deus e ungido como o primeiro rei de Israel, mas seu coração se desviou e ele perdeu seu reinado. O mesmo princípio vale para nós. Não importa quão alto Deus nos coloque, a humildade precisa permanecer inabalável. Outro ponto fascinante é que Lúcifer não apenas possuía beleza e sabedoria, mas também tinha acesso direto à presença de Deus. Ele caminhava entre os brasões ardentes, uma referência ao brilho e à glória da presença divina. Podemos imaginar a grandiosidade desse privilégio. Diferente dos seres humanos, que vivem pela fé e esperam ver a Deus um dia, Lúcifer o via constantemente. Isso torna sua queda ainda mais trágica e, ao mesmo tempo, mostra que estar perto de Deus fisicamente não é o mesmo que estar espiritualmente alinhado com Ele. Se pensarmos nisso de forma prática, essa realidade nos alerta para algo muito sério. Estar em uma igreja, ler as Escrituras, participar de cultos e até mesmo exercer ministérios não significa que estamos verdadeiramente rendidos a Deus. O coração precisa estar submisso e em constante vigilância. É possível que alguém esteja na casa do Pai, mas não tenha comunhão real com Ele. Esse é o perigo do formalismo religioso, onde a aparência de espiritualidade pode mascarar um coração distante da vontade divina. A posição de Lúcifer antes da queda nos ensina que Deus não escolhe aqueles que são perfeitos, mas espera a fidelidade daqueles que Ele coloca em posições de honra. O perigo começa quando o orgulho entra e nos faz pensar que merecemos mais do que aquilo que Deus nos concedeu. E foi exatamente esse sentimento que começou a brotar no coração de Lúcifer, levando-o à ruína. Mas o que realmente o fez cair? Qual foi a raiz de sua rebelião? Para isso, precisamos entender o que Isaías 14 revela sobre sua queda: o orgulho. Esse foi o primeiro pecado do universo e nasceu dentro do coração de Lúcifer. Isaías 14, 12-15, nos dá um vislumbre dos pensamentos que levaram à sua queda. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Note que a rebelião começou dentro dele, no silêncio de seu coração. Antes mesmo de qualquer ação externa, Lúcifer já havia se corrompido internamente. Esse detalhe é crucial porque nos ensina que a batalha espiritual começa nos pensamentos e intenções do coração. Se olharmos para a vida humana, vemos que esse mesmo orgulho que destruiu Lúcifer é o que leva muitas pessoas à ruína. Quantas histórias da Bíblia mostram reis, sacerdotes e até homens comuns que se perderam por querer mais do que Deus lhes designou? Nabucodonosor, rei da Babilônia, se encheu de arrogância ao contemplar sua grande cidade, e Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal até que reconhecesse a soberania divina. Daniel 4, 28-37. O mesmo acontece hoje. Quantos abandonam sua fé porque se sentem autossuficientes? Quantos caem porque acreditam que podem viver sem Deus? Outro ponto importante no relato de Isaías é a ambição de Lúcifer. Ele não queria apenas um lugar ao lado de Deus. Ele queria ser Deus. Isso nos mostra um princípio espiritual profundo. A rebelião contra Deus sempre começa quando desejamos ocupar um lugar que não nos pertence. O orgulho nos faz pensar que merecemos mais, que devemos ser reconhecidos, exaltados, admirados. Foi assim com Lúcifer.
Foi assim com Adão e Eva, no Éden, Gênesis 3, 5, e continua sendo assim até hoje. Se refletirmos sobre isso, podemos ver que a queda de Lúcifer serve como um alerta contra o perigo da insatisfação. Ele tinha tudo beleza, sabedoria, uma posição altíssima, mas quismeis. Quantas vezes, mesmo abençoados, sentimos que ainda falta algo? Essa insatisfação é uma semente perigosa. Pode nos levar a buscar caminhos que Deus nunca planejou para nós. Por isso, a Bíblia nos ensina a cultivar um coração grato e a confiar que Deus sabe exatamente onde devemos estar. A raiz da queda de Lúcifer nos ensina que nenhuma posição, nenhuma bênção, nenhuma capacidade nos torna imunes ao orgulho. A vigilância precisa ser constante. O orgulho cegou Lúcifer e o levou a desafiar Deus. Mas o que aconteceu depois? Como Deus lidou com essa rebelião? Agora, precisamos entender por que ele não o perdoou. Muitas pessoas se perguntam: se Deus é amor e perdoa os pecados dos homens, por que ele não perdoa Satanás e os anjos caídos? A resposta está na diferença entre a natureza dos seres humanos e a dos anjos. Enquanto os homens pecam por ignorância, fraqueza ou engano, os anjos caídos pecaram com pleno conhecimento da verdade e de forma deliberada. Não houve dúvidas, não houve tentações externas. Houve uma escolha consciente e definitiva contra Deus. Isso torna sua rebelião irreversível. Quando um ser humano peca, há espaço para arrependimento, porque muitas vezes ele não entende completamente as consequências de suas ações. Jesus mesmo intercedeu pelos que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. Mas Satanás e seus anjos caídos sabiam exatamente o que faziam. Eles estavam na presença de Deus, conheciam sua santidade, seu amor e sua glória. Mesmo assim, rejeitaram tudo isso para seguir o próprio caminho. Outro ponto crucial é que Deus estabeleceu um plano de redenção apenas para a humanidade. Em Hebreus 2:16, está escrito: Pois, na verdade, ele não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Isso significa que o sacrifício de Cristo na cruz foi exclusivamente para os homens. Deus ofereceu a salvação à humanidade, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, mas, por causa do pecado, nos tornamos frágeis e suscetíveis ao erro. O perdão e a graça são manifestações do amor divino para resgatar aqueles que ainda podem ser restaurados. Além disso, o próprio conceito de arrependimento implica mudança de coração e transformação de caráter. Satanás não quer se arrepender. Ele não sente remorso por sua rebelião. Pelo contrário, continua buscando destruir a criação de Deus e afastar o máximo de pessoas possível da verdade. Seu orgulho e ódio são tão intensos que ele jamais aceitaria submeter-se novamente à autoridade divina. O perdão só é eficaz para aqueles que desejam ser perdoados. E Satanás escolheu a eternidade longe de Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada nos ensina que o destino de Satanás já está selado. Apocalipse 20:10 descreve o juízo final sobre ele. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Mas como isso afeta a nossa vida? Se até mesmo os anjos que se rebelaram não puderam escapar do julgamento divino, o que isso nos ensina sobre a responsabilidade das nossas próprias escolhas? Muitas vezes, ao pensar nos anjos, as pessoas os imaginam como figuras etéreas, com asas brancas e semblantes serenos. No entanto, as Escrituras revelam uma realidade muito mais profunda sobre esses seres espirituais. Diferente dos humanos, os anjos foram criados como mensageiros e servos de Deus, sem um corpo físico e sem a necessidade de redenção. Eles não passam por processos de nascimento e morte como nós, nem possuem a experiência da fragilidade humana. Desde sua criação, sua existência foi baseada na adoração e no cumprimento da vontade divina. A Bíblia Sagrada nos mostra que os anjos habitam a dimensão espiritual e exercem diferentes funções. Alguns são guerreiros, como Miguel, o arcanjo que lidera os exércitos celestiais, Apocalipse 12:7. Outros são mensageiros, como Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Lucas 1:26-27.
Há também os querubins, como os que guardam a glória de Deus. Ezequiel 10, e os serafins, que proclamam a santidade do Senhor diante do trono celestial. Isaías 6, 2-3. Cada um deles tem um propósito específico dentro do plano divino. Diferente dos humanos, os anjos não vivem por fé, mas por visão. Eles não precisam crer na existência de Deus. Eles o veem e conhecem sua glória de forma direta. Isso significa que suas escolhas são feitas com pleno entendimento da realidade espiritual. Eles não têm dúvidas sobre a santidade e a soberania de Deus. Por isso, quando Satanás e os anjos caídos decidiram se rebelar, não havia ignorância ou incerteza envolvidas. Foi uma decisão completamente consciente e definitiva. Outra diferença crucial é que os anjos não têm a mesma experiência emocional e moral dos humanos. Eles não são movidos por desejos carnais, fraquezas humanas ou sentimentos confusos. Eles operam em uma esfera espiritual pura, onde a escolha entre a obediência e a rebelião é feita com clareza absoluta. É por isso que, ao contrário da humanidade, não há um plano de salvação para os anjos caídos. A rebelião deles não foi fruto de fraqueza, mas de orgulho absoluto e rejeição total da autoridade de Deus. Compreender a natureza dos anjos nos ajuda a enxergar com mais clareza a seriedade do pecado de Satanás e seus seguidores. Se seres espirituais tão elevados caíram por causa do orgulho, quanto mais os seres humanos devem vigiar seus corações. A arrogância e a desobediência sempre levam à destruição, e a história dos anjos caídos nos serve de advertência. Mas será que a decisão deles poderia ser revertida? Ou será que sua escolha foi irreversível desde o início? Quando um ser humano peca, ainda há uma esperança: o arrependimento. Deus conhece a fragilidade humana, e por isso, nos deu a oportunidade de sermos redimidos através de Jesus Cristo. Mas com os anjos caídos, a situação é completamente diferente. A decisão que tomaram ao seguir Satanás foi definitiva, e não há caminho de volta para eles. Mas por quê? O que torna essa rebelião tão irreversível? Primeiro, é preciso entender que os anjos não vivem por fé, como nós. Eles já contemplaram a glória de Deus, experimentaram sua presença e conheceram seu poder de forma direta. Eles não precisam acreditar. Eles sabem. Portanto, quando Lúcifer e seus seguidores se rebelaram, fizeram isso com total consciência das consequências. Eles não foram enganados ou iludidos, nem estavam confusos ou inseguros. Sabiam exatamente o que estavam fazendo, e mesmo assim, escolheram a rebeldia. Além disso, a Bíblia Sagrada nos ensina que os anjos não possuem uma natureza mutável como os seres humanos. Nós passamos por processos de transformação, aprendizado e crescimento espiritual. Podemos mudar nossos pensamentos e atitudes ao longo do tempo. Os anjos, por outro lado, foram criados em uma condição de plena perfeição, com total discernimento espiritual. Suas decisões são absolutas e definitivas. Quando um anjo escolhe servir a Deus, ele permanece fiel eternamente. Quando um anjo escolhe a rebelião, essa escolha é final. O próprio Jesus deixou claro que o destino dos anjos caídos já está selado. Em Mateus 2:5-41, ele afirma que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Eles já estão condenados, aguardando o julgamento final. E não há qualquer menção nas Escrituras sobre uma chance de arrependimento para eles. Diferente dos humanos, para quem Deus preparou um plano de salvação, os anjos caídos já estão sentenciados por sua própria escolha. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre responsabilidade espiritual. Se até mesmo os anjos, que estavam diante do próprio Deus, foram expulsos por causa da rebelião, quanto mais os seres humanos devem vigiar suas atitudes. O livre-arbítrio é um dom precioso, mas vem com um peso enorme. Nossas escolhas têm consequências. Saber disso nos leva a refletir ainda mais sobre a graça de Deus em nossas vidas e sobre a importância de permanecermos firmes na fé. Mas e quanto a Satanás? Ele sabe que seu destino está selado? Ele ainda tenta lutar contra o plano de Deus? Ou já aceitou sua derrota? No próximo tópico, vamos entender por que a redenção não se aplica a ele e qual será seu destino final. Se há uma verdade que muitos questionam, é esta: por que Deus, em sua infinita misericórdia, não concede a Satanás e aos anjos caídos uma chance de redenção? Afinal, a Bíblia Sagrada
está repleta de histórias sobre o amor de Deus, seu perdão e a oportunidade de arrependimento concedida à humanidade. Mas quando se trata do diabo, essa porta está fechada para sempre. Qual é a diferença? Primeiro, precisamos entender que a redenção é um plano divino exclusivo para os seres humanos. Quando Adão e Eva pecaram, sua queda afetou toda a humanidade. Mas Deus, em sua graça, providenciou um caminho de volta, através do sacrifício de Jesus Cristo. Como está escrito em João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio como um substituto para os pecados do homem, assumindo nossa culpa e pagando o preço da nossa redenção. Os anjos caídos, por outro lado, não fazem parte desse plano. Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, como os seres humanos foram. Além disso, como vimos anteriormente, sua escolha foi feita com plena consciência, sem ignorância, sem fraqueza, sem engano. Enquanto os humanos pecam por natureza, os anjos caídos pecaram por pura rebeldia, sem qualquer possibilidade de arrependimento sincero. Outro fator crucial é que Jesus veio como um homem, morreu por homens e ressuscitou para os homens. Em Hebreus 2:16, está escrito: pois ele certamente não ajuda os anjos, mas ajuda a descendência de Abraão. Isso significa que a obra redentora de Cristo se aplica exclusivamente à humanidade. Satanás e seus anjos caídos estão fora desse plano, pois nunca foram designados para receber o sacrifício de Cristo. Além disso, o próprio caráter de Satanás prova que ele não deseja redenção. Em nenhum momento das Escrituras vemos um indício de arrependimento da parte dele. Pelo contrário, ele continua enganando, destruindo e resistindo a Deus até o fim. Se houvesse nele qualquer desejo de mudança, teríamos visto algum sinal ao longo da história bíblica. Mas sua essência é orgulho, engano e destruição. E seu destino está traçado desde o princípio. A verdade é que o diabo e seus seguidores não querem redenção. Eles fizeram sua escolha e permanecem nela. Mas se Satanás não pode ser perdoado, o que acontece com ele no fim? Será que ele continuará agindo livremente para sempre? No próximo tópico, vamos explorar a punição eterna que o aguarda, e como isso está ligado ao plano de Deus para o fim dos tempos. Se há algo que a Bíblia Sagrada deixa claro, é que Satanás e seus anjos caídos não escaparão do juízo divino. Eles podem ter se rebelado, podem continuar espalhando engano e destruição, mas seu destino já está selado desde o princípio. Diferente do que muitos imaginam, o diabo não é um rei do inferno nem um senhor das trevas com poder ilimitado. Na verdade, ele será um dos condenados, e sua sentença será irrevogável. Jesus, ao falar sobre o juízo final, deixou evidente que o lago de fogo foi preparado especificamente para Satanás e seus anjos. Em Mateus 2:5 e 41, ele declara: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno não foi feito para os seres humanos, mas para aqueles que, como Satanás, rejeitaram completamente a Deus. No entanto, aqueles que escolhem seguir os caminhos do inimigo acabam compartilhando de sua condenação. A punição de Satanás será total e definitiva. Em Apocalipse 20:10, lemos sobre o destino final do inimigo. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Isso significa que não há retorno alívio. Não há possibilidade de redenção. O próprio Deus assegura que Satanás jamais terá outro destino senão o sofrimento eterno, completamente separado de sua glória e presença. Esse julgamento, no entanto, não será imediato. No momento, Satanás ainda opera no mundo, enganando e tentando desviar os filhos de Deus. Mas seu tempo está contado. Ele sabe disso. E por isso, age com tanta fúria. Como descrito em Apocalipse 12:12, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele já foi derrotado na cruz, e em breve, sua destruição será consumada. Diante dessa realidade, a grande questão é: o que podemos aprender com o destino de Satanás? Como essa história impacta nossa vida espiritual
e nossa caminhada com Deus. No próximo tópico, vamos explorar a grande lição que essa história nos ensina e como podemos evitar os erros que levaram à ruína de Lúcifer. Agora que você conhece a verdade sobre o destino de Satanás e seus anjos, pergunto: como essa revelação muda a sua percepção do mal no mundo? Você tem certeza de que está seguindo o caminho certo, afastando-se das armadilhas do inimigo? Compartilhe suas experiências ou pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. Se este conteúdo foi transformador para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que podem impactar profundamente sua caminhada de fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com eles agora mesmo. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela e continue sua jornada de aprendizado com a Bíblia. Sou Miguel e espero te ver no próximo vídeo com mais descobertas poderosas sobre a Palavra de Deus. Até logo!